Boa tarde para todos. Boa tarde para todos e todas. Mais uma live aqui do Cefuspesp. Essa semana, mais uma semana aí muito difícil que nós tivemos, com a perda de mais um colega nosso. Já temos 21 guerreiros. Nós estamos mudando um pouco das lives, né, os temas das lives, até para dar uma aliviada nesse assunto do Covid. E hoje nós vamos falar justamente da organização dos trabalhadores no seu local de trabalho. Então, estamos recebendo aqui diretamente da Bahia o nosso Reivon Pimentel, que é o presidente do CISPEB, e o nosso diretor de base, Rogério Grossi, um companheiro que está sendo perseguido, tomou 30 dias de gancho e continua na luta aí firme e forte, com apoio não somente aqui do sindicato do Cefuspesp, mas um apoio do fórum sindical lá de Caraguatatuba, muitos companheiros aí dando uma força. E esse bate-papo aqui é justamente para a gente poder falar sobre o movimento sindical, da importância do sindicato na vida do trabalhador. E passar para os companheiros aí se apresentarem, Reivon e o Grossi, e a gente vai trocando essa ideia aqui. Beleza. Então pessoal, o Jabá é um guerreiro de longas datas e, assim, ele tem muita expertise com relação a essa questão do sindicalismo virtual. Eu não tenho muita sapiência nessa questão, mas diante do cenário, de pandemia, eu acho que o sindicalista precisa se reenquadrar. Então, eu sou Reivon Pimentel, estou presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia, diretor da Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários e diretor da nova Central Sindical de Trabalhadores. Eu acho que a iniciativa de Jabá é louvável e a gente precisa explorar essa ferramenta ao máximo. Não só agora, nesse momento de pandemia, mas a posteriori, visto que o Brasil é um país continental. Então, nós, enquanto diretores da FENASPEN, temos representantes norte a sul, leste a oeste. E a gente sabe o quão difícil e o quão custoso é o deslocamento dessas extremidades do país para a realização de reuniões e assembleias. Então, dizem, e eu acho que é certo, é do caos que nascem as possibilidades, as perspectivas. E eu tenho certeza que, ao fim dessa pandemia, a gente, enquanto sindicalista, enquanto brasileiro, teremos uma nova visão do que é individual e do que é coletivo. Talvez não tenhamos que gastar tanto dinheiro em deslocamento e esse dinheiro, esse recurso, a gente possa investir de uma outra forma. Até porque os recursos estão escassos por conta do fim do imposto sindical, e isso aí é uma questão que traz discussões diversas, mas eu sei que está difícil. Então, vamos racionalizar os recursos, e agora, quem pensou que eu estaria falando agora com Jabá, com o Rogério Grossi, assim, isso. Olho no olho, cara na cara, Então, é uma nova experiência,
mas eu acho que vai ser a experiência. Então, estamos aqui para contribuir, na medida do possível, com a nossa experiência. Grossi, fica à vontade. Opa, boa noite a todos e a todas. Rogério Grossi, diretor de base do Cifuspesp aqui no CDP de Caraguatatuba, militando na causa aí dos trabalhadores já há bastante tempo. E vamos para essa live aí, vamos contribuir, vamos aproveitar para transmitir aquilo que a gente tem de experiência no local de trabalho, para que novas lideranças surjam e, mais do que isso, para que novas bases não precisem mais de lideranças, né? Que elas consigam implementar as questões da organização de local de trabalho e que esses sejam espaços democráticos e que os trabalhadores tenham consciência dos seus direitos e da sua força, e que saibam se organizar, né? E que não permitam mais que governantes ou diretores de empresa venham aí a continuar massacrando a nossa força de trabalho, visando o lucro ou a eleição, ou seja lá que outra forma de vantagens e benesses eles possam ter, né? Vamos aproveitar esse momento para compartilhar um pouquinho de informação, de aprendizado e tocar o nosso barco para frente, porque a gente vive num momento agora crítico, um momento de bastante ataque, um momento onde tanto as empresas, né, um grande capital, lógico, e os governantes vêm aí aproveitando o momento da pandemia, que já é terrível por si, mas para implementar medidas de maior mazela aí para os trabalhadores, né? Trabalhadores com salários rebaixados, trabalhadores com locais de trabalho degradados, sem contar o desemprego, a inflação, a queda de direitos, né? Então, mais do que nunca, eu acho que nós precisamos fortalecer as bases e dar para elas condições de, em forma democrática, se organizarem e lutarem por aquilo que é nosso, né? Nosso dos trabalhadores. Tá bom? Eu acho que é isso. Bom, é isso aí, Grossi. E Reivon, falando sobre isso, porque quando nós decidimos aqui que nós iríamos para a cabeça, né, como rompemos com a antiga gestão do Cifuspesp, da qual eu também fazia parte, uma das coisas que a gente sempre falava, o que a gente mais falava na nossa chapa, era realmente o sindicato retornar às origens, né? Era o sindicato realmente... E a base do sindicato, na verdade, é o chão, né? E o nosso chão é o chão da cadeia, né? Não é o chão de fábrica, igual nós até, né, vemos nos livros, né, quando a gente vai estudar o sindicalismo, né? O nosso chão é um chão diferente, né? A nossa profissão ela é muito difícil, né? Agora policiais penais e todos os demais servidores, e então ela se torna um pouco difícil. E agora com a pandemia, como o Reivon mesmo disse, aí, é a hora de se reinventar, né? Eu acho que falando nessa organização do trabalho, vai começar também aqui pela rede social. Hoje eu mesmo participo aqui mais de 500 grupos de WhatsApp, né? Nesse meio desses 500 grupos tem uns 5, 6 grupos que a gente discute o sistema prisional de uma forma diferente, não é só postagem, né, de brincadeira, de zoeira e tal. E então a categoria agora, a gente vai ter que achar uma forma, o Ministério, a atual Secretaria do Trabalho e Emprego, né, que não é mais ministério, né, ela até autorizou agora assembleias virtuais, né, pode fazer assembleia por unidade, porque, né, Reivon, a Bahia também, aqui como São Paulo, é muito grande, né? Também acho que para visitar todas as unidades prisionais, aqui em São Paulo, além de São Paulo ser grande, são 176 unidades prisionais. E a Bahia também aí é imenso o seu território, né? Você tem cadeias distantes. E eu acho que esse trabalho, e a importância disso, porque na verdade, com tudo que foi feito desde 2013,
os sindicatos foram caindo, porque assim, o golpe que existiu, como sempre foi falado, foi um golpe na população. Muitas vezes confundem o golpe, que foi um golpe realmente um golpe da direita, e tudo agora acho que está ficando claro para muitas pessoas, e principalmente em tirar direitos do trabalhador. E a gente vê que nessa pandemia, até por conta de não ter aquela ferramenta de mobilização, a gente continua. O governo está aí tirando direitos, né? Tanto os governos, o governo federal como o governo estadual, governos municipais também estão aplicando aí também golpe nos trabalhadores. E como eu sempre falo, o sindicato nasceu para defender o trabalhador. Pode ser governo de direita, de esquerda, de centro, e o verdadeiro sindicalista, né, ele vai organizar sua categoria para ir para cima daquele né, patrão que está ali né, causando a sua opressão em cima dos trabalhadores. Igual nós temos agora, a PL 173, né, nós somos também ligados à FENASPEM, né, igual o Rebon disse, nós também somos ligados à FENASPEM, e estamos aí no Brasil todo empenhados, né, em derrubar aí essa maldade aí, né, que o governo Bolsonaro nos proporcionou. Então, assim, agora, né, passando para vocês a fala aí, como na Bahia, Rebon, como que vocês depois aí, quando vocês tomaram o sindicato, eu lembro aí que também teve muita polêmica, né, quando vocês vieram para o poder, e como foi esse recomeço da organização da luta aí na Bahia? Ligar o microfone, Rebon. Gross, enquanto o Rebon conectar, pode falar você então, pode pegar uma parte para você sobre a questão da organização aí no CDP de Caraguatatuba, e pode também comentar sobre a sua punição, né, o apoio que você está recebendo também, enquanto o nosso companheiro Rebon retorna aí para o nosso bate-papo. Perfeito. Vamos lá. Eu colocar a questão da punição para segundo plano, porque ela é uma consequência, né? É uma consequência justamente até a gente comenta, né? Que a questão da punição é um indicativo de que o caminho está correto, né? O trabalho está incomodando. É lógico que o trabalho é sempre feito no sentido de construir, né? De construir, de permitir melhorias reais, etc. Mas quando nós temos uma gestão que se nega a promover a melhoria, ou seja, aqui no estado de São Paulo, com a questão das privatizações, etc., né? Então, quando você aponta os problemas, é lógico, você vai ser punido. Se você for punido numa situação, numa conjuntura dessa, é um indicativo que o trabalho está correto. Acredito, Jabá e Rivon, eu acredito, e quem está ouvindo a gente, que o trabalho de base, ele, inicialmente, né, o delegado de base, o diretor de base, nomenclatura não importa, ele tem que ser apontado pelos próprios trabalhadores, né? E a função deles a função do diretor de base nada além de organizar o pensamento do trabalhador e o levantamento das demandas e colaborar na organização da base para a luta, né? No caso aqui em São Paulo, a gente tem a questão das perdas salariais, né, que superam os 23%. Nós temos o menor orçamento da pasta do sistema prisional dos últimos 4 anos, né, que precariza demais o nosso local de trabalho. Nós temos questões fortíssimas relacionadas à CIPA, né, que, coordenada basicamente pela secretaria, leva boa parte das penitenciárias, CDPs, CPPs, para uma situação de completa degradação do ambiente de trabalho, onde o trabalhador que já tem uma condição de vida, segundo dados que a gente tem em mãos, dados científicos, dados concretos, né, que a expectativa de vida do trabalhador penitenciário é de 58 anos aqui no estado de São Paulo, né? Segundo a USP, nem isso chega, né?
pouco passa dos 45 anos. E organizar essa força, né, dos trabalhadores para reivindicar aí aquilo que lhe cabe como direito para a existência, para a execução do trabalho digno, do trabalho decente. Não é a briga por regalia, não é a briga histérica, é a briga organizada por pautas concretas, né, buscando sempre que o trabalhador tenha os seus direitos respeitados. Agora, esse trabalho, né, que começou, a gente teve uma assembleia, se não me engano, em fevereiro, onde eu fui naquele período onde os trabalhadores organizaram uma assembleia para discutir a questão da reforma da Previdência, né? E a nossa categoria resolveu, então, que aquilo não era justo, que era abusivo, né? E que deveria haver uma reação. Né? Então, meu papel naquele momento foi então tá bom, vamos organizar o pessoal, vamos organizar a assembleia. E nesse momento já começou a incomodar, né? Organizamos a viagem para a Lesp, organizamos a Operação Legalidade, tivemos aqui uma forte adesão dos servidores, né? Porque a gente tem como meta que o trabalhador é aquele que é o protagonista do movimento. Se ele não se sente parte da decisão, ele não vai aderir a decisões seja de dirigente de base ou dirigente sindical nenhum. Ele tem que fazer parte da luta, ele tem que ser ele a ferramenta que notou aquele rompimento de direito, aquela degradação do ambiente de trabalho, e ter por ele a vontade de fazer a contra-força, né? E a gente teve uma adesão muito forte. E essa adesão, por exemplo, na questão de desvio de função, atingiu a nossa unidade de uma forma bastante coerente, né? Porque o Estado não provê, pelo menos na unidade onde eu faço parte, por exemplo, motorista, né? Chegar ao ponto de o diretor-geral da unidade ameaçar mandar funcionário para outra cadeia, para ter outro funcionário que se disponha ao desvio de função para dirigir, né? É uma fala um pouco pesada aqui para a gente estar ao vivo na internet, mas é real, é com testemunha, foi pública, foi ameaçadora, foi intimidadora, e chegou ao cúmulo do absurdo, né? Sendo que um diretor ele é também um funcionário como qualquer outro, né? Como qualquer outro da base. E a gente já vê aí, então, o impacto que deve ter tido na gestão. E onde a gente queria somente que tivéssemos nossos direitos respeitados e parar de fazer favor para o Estado, já que o Estado não garante para a gente uma aposentadoria, porque normalmente a gente morre antes da aposentadoria, do nosso tempo de serviço, já que o nosso salário é defasado, já que nossas condições de trabalho são precarizadas, né? Então, parar de fazer favor para o Estado. Parar de aceitar o desvio de função. Ele quer um motorista, ele vai contratar um motorista. Ele vai pagar uma pessoa competente a dirigir, né? A gente quebra um galho numa situação de emergência, não vamos deixar um detento morrer, não vamos se negar a fazer alguma coisa de emergência. No entanto, a gente faz favor para quem ajuda a gente, não é isso? A gente faz favor para quem está do nosso lado, para quem é nosso companheiro. Agora, para aquele que vem confiscar o nosso salário, que nem agora subiu a alíquota de contribuição previdenciária para 14%, esse não é nosso amigo, né? Se ele prefere pagar a dívida pública e a custa da nossa aposentadoria, esse não é o nosso amigo. Se ele diz que vai rebaixar o salário do servidor, que vai deixar o déficit funcional e que vai ameaçar transferir de unidade, se reclamar das condições de trabalho, esse não é o nosso amigo, né? Se quando o motorista dirige e porventura sofre um acidente, ele que tem que arcar com todas as consequências do acidente, não é o nosso amigo, né? Então, para pessoas como essa, é o nosso desprezo, é a nossa luta, né? E o trabalhador, quando observa isso e organizado, faz uma frente suficiente a incomodar o Estado e fazer ele refletir sobre isso, que é essa nosso objetivo. Que o Estado compreenda
as pautas dos trabalhadores, que não são abusivas, que não são toscas, como eles colocam, que são justas e que são necessárias, inclusive. A gente tem aí colegas pegando Covid, colegas pegando doenças de pele, colegas pegando doenças psiquiátricas por conta do ambiente de trabalho, enquanto eles impõem aí medidas que venham a agravar esse quadro. E isso a gente não vai aceitar jamais. Jamais. Né? E quando a gente aponta esses defeitos, qual que é a reação do Estado? É pensar, é refletir, falar, opa, tem alguma coisa errada, vamos consertar, vamos melhorar, vamos tornar o sistema prisional mais adequado, mais seguro, com funcionários mais capacitados, vamos proporcionar treinamento. Não. O Estado vem e pune quem organiza a luta, né? E ainda ameaça os demais, né? Coloca o sindicalista como exemplo, né, para os demais ficarem quietos. E isso não vai acontecer, porque a nossa base, como eu já falei, espero que as outras sejam assim também, ela não precisa de liderança, porque eu não sou liderança, eu sou um organizador de luta. É isso que eu faço. E no momento da pandemia, onde a gente teve aí o risco real de entrada do Covid dentro do sistema prisional, o qual, no momento, a gente fazia uma previsão sinistra, né, de morte de colegas, né, de contágio de colegas, né, a gente parecia um bando de louco falando, né, e o Estado de São Paulo aqui se omitiu, ficou, parece que imóvel diante disso, com medidas não concretas, com medidas paliativas, achando que era brincadeira e que a gente estava tudo alucinado no mundo da lua, e estamos aí, com 21 agentes penitenciários aqui no estado de São Paulo mortos pelo Covid. Né? Temos mais de quase 300 funcionários contaminados aqui em Caraguá, eu mais 2 confirmados ontem. Né? E quando a gente aponta a falta de equipamento de segurança, não é só para o servidor não se contaminar, é principalmente, porque esse é o nosso papel e nós somos sindicalistas. Mas é também pensando no contexto do ambiente prisional, onde circulam advogados, onde circulam oficiais de justiça, onde circulam outros profissionais, entregadores, das mais diversas itens, e onde tem os detentos, é onde a gente precisa, né, preservar vidas e ter um ambiente adequado e propício para impedir a entrada do Covid dentro do sistema prisional, e eles acharam que não. E teve que o sindicato, né, por meio do fórum penitenciário, impor, via judiciária, a obstrução das justiças, a obstrução dos jumbos, e ainda assim entrar com ofício pedindo para, pelo amor de Deus, cumpra a medida judiciária. Né? Isso a gente classifica como um governo inimigo, né? É um governo que quer ver o agente penitenciário morrendo, porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Ele quer ver o detento morrendo. Ele quer ver o advogado chegando lá e contraindo uma doença também. Né? E a gente até se espanta, né? Quando vê uma notícia de falta de equipamento num jornal de circulação estadual. De repente vem os direitos humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e vai lá e atesta que não, que tem tudo. Então, quer dizer que todo mundo estava errado. Né? A OAB estava certa, e agora os funcionários contaminados. Vamos ver como é que a coisa vai agora que o Covid entrou, que foi feito o apontamento. Né? Agora a gente precisa de outras medidas, organizar o local de trabalho para fazer a contenção. Já não temos funcionários. O nosso quadro de funcionários já é escasso, extremamente precarizado e com funcionários extremamente desviados de função. Agora, funcionários adoecidos. Né? Como é que a gente vai trabalhar nessa situação? Como é que a gente vai trabalhar acabando de receber um aumento no desconto do previdenciário? Né? Ele declarou guerra ao Covid e coloca a gente como bucha de canhão para morrer na guerra da omissão da gestão do Estado. Né? Então, nosso papel como dirigente de base, vocês desculpem até o tom, mas é porque é cada vez mais absurdo ver que isso ainda não é levado a sério, é só feito discurso em televisão, discurso em internet, e a efetividade dos trabalhos não são realizadas. Né? A gente observa de perto, as perseguições se arrocham. Agora, um cipeiro, um eleito pelos servidores da CIPA foi transferido de plantão, sem
sem uma justificativa. Ah, mas isso é prerrogativa do diretor. Não é dessa forma que funciona. Né? Não é dessa forma que funciona. Vai perseguindo, vai punindo, vai tirando o salário, vai colocando em risco a vida do colega de trabalho, vai colocando... Não é dessa forma que funciona. Né? E os colegas de trabalho têm essa ciência. E agora a gente tem a questão do Covid já dentro do sistema prisional. E os ataques do governo do Estado, a ameaça da reforma administrativa, que vem aí para eliminar nossa carreira, arrochar ainda mais os nossos salários. Né? E a gente tem um desafio importante. O primeiro é permanecer vivo. Né? O primeiro é permanecer vivo. O segundo é reorganizar a base, porque quando vê um dirigente sindical sendo punido e deixado sem salário, isso é um recado muito forte para a base. Qual é o trabalhador que depende do seu próprio suor e do seu próprio salário, quer ficar sem ter o seu ganha-pão? Ninguém. E a gente precisa reorganizar a base porque a situação é de pior, é de agravamento do quadro. Eu pego essa primeira parte, Jabá, Reivon, peço desculpas ao Tom, peço vocês fazerem as correções necessárias da minha fala e a gente pode continuar nesse assunto, dando espaço para todo mundo poder se expressar também. Mas deixando claro aqui a denúncia, que os trabalhadores do sistema prisional não estão, como diz no jargão do sistema, não estão de chapéu. Não. Estão observando o Estado colocando o agente penitenciário como bucha de canhão. E a gente não aceita mais nenhuma morte. Não aceita mais nenhuma morte de nenhum companheiro. O 21º agente penitenciário morto, tem um vídeo postado pelo sindicato, ele feliz que ia aposentar no meio da apresentação de um filme que estavam promovendo, uma coisa construtiva, feliz que ia aposentar com saúde, feliz que ia conseguir chegar com saúde na aposentadoria dele, feliz porque é um caso raro no sistema prisional. O que acontece com esse trabalhador? Morre antes. Nós não aceitamos ser bucha de canhão. Se a gente visse um trabalho sério, se a gente visse um trabalho decente, se a gente visse um trabalho que prima pela vida, pela qualidade do serviço, pela qualidade das condições, a gente até se arriscaria. Mas a gente não vai se arriscar por um trabalho que não é sério. Por um trabalho que quer colocar o agente penitenciário, o encarcerado e todo mundo que está envolvido com o sistema de uma forma negligenciada. Onde já se viu ter que colocar o judiciário para decidir pelo governador. Uma atribuição do governador, decisão, tomar a frente, fazer acontecer, organizar os materiais, os recursos, os treinamentos, e não, ele vai e faz discurso na televisão, e você chega no seu local de trabalho, ou se não é o trabalhador levando material de casa, vendo como é que funciona uma pandemia, o que está acontecendo, as coisas não acontecem. Então, o trabalhador não aceita ser bucha de canhão num descaso como esse. Né? Peço desculpas mais uma vez pelo tom, é que realmente o momento de completo descaso não é só a questão pandemia junto com o descaso do governo do Estado, ela é de tirar qualquer trabalhador, até aquele mais alienado do sério. Né? E vamos dar continuidade no debate, passar a palavra para o próximo companheiro e vamos seguir. Grossi, na verdade, essa live aqui ela foi até organizada pensando nisso. Na verdade, você é um exemplo para nós aqui, né? Desde quando eu te conheci, o movimento sindical, você participando de tudo, da sua organização e da sua forma de encarar essa vida do trabalhador. Então, Reibon, até passando a bola para você aí, como foi aí a sua retomada aí na Bahia, do sindicato, da luta também? A gente sabe que vocês também retomaram a luta, né, e começaram a transformar o Sinspeb aí num instrumento do trabalhador para conseguir e para não perder também direitos, né? Bom, liga o microfone.
Aí, irmão, você vai ter que entrar e sair de novo para voltar seu áudio. Bom, Grosso, então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Você me permite? Tá com... Até... Não, na verdade, assim, eu acho que o brasileiro, no geral, ele tem que se conscientizar que tudo começa no seu trabalho. Eu lembro de um curso de formação dos formadores que fala assim, que fala sobre o trabalhador, né? E a vida do trabalhador é o seu trabalho. A vida do trabalhador é o seu trabalho. Então, enquanto as pessoas não entenderem a necessidade realmente, peraí, eu sobrevivo daqui. Então, eu tenho que fazer o melhor aqui e também tenho que construir um ambiente de trabalho muito bom. E também eu tenho que saber em quem eu não vou votar, se esse candidato aí, ele tem uma pauta com a classe trabalhadora. Né? Então, é preciso entender, porque hoje, na nossa profissão, policiais penais, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, todo o pessoal da área administrativa. Então, é preciso se valorizar, se conhecer, que eu acho que falta muito no sistema prisional, ainda a pessoa que ainda não se conhece e não vê. É igual como falar dessa pauta bomba aí, da granada no bolso, do servidor público. E ainda a gente vê companheiros nossos, por mais que tenha votado em A ou B, ainda defender essa pauta. Né? Eu lembro quando eu postei nas minhas redes particulares a questão do vídeo lá do Paulo Guedes, vários companheiros, eu tive muitas críticas, vários colegas de trabalho aí, falando que eu estava vindo com pauta política, né? Que até me admirava muito, mas que partido que eu estava aí com os comunistas. E eu digo sempre, na verdade, a minha bandeira hoje é a bandeira do trabalhador do sistema prisional. E também em defesa do serviço público, do servidor público, porque a população tem que entender que o serviço público é o retorno do imposto que todo mundo paga. Então, tem que entender isso e esses recursos tem que voltar para ela em forma de serviço público. E hoje, porque nós prestamos um serviço público para a sociedade. Né? Estamos ali num ambiente que, infelizmente, só é lembrado por maldades. Né? A gente também ali, além de ter nossos companheiros de trabalho, tem a população carcerária. Né? Será que não seria bem mais fácil para nós trabalharmos se não houvesse superdotação? Será que não seria muito mais fácil a gente trabalhar se não houvesse déficit funcional? Temos aí 4 concursos de aberto, uma pandemia aqui, vários companheiros morreram, muitos estão afastados, grupo de risco estão afastados, o déficit aumentou ainda mais. Será que inclusive, quando a gente fala do direito dos presos também, será que tivesse mais médicos? Será que tivesse um CIMIC, uma justiça que funcionasse, fosse mais rápido? Também não seria melhor para a gente trabalhar? Porque na hora de efetuar a contagem, né? Será que é para ter 12, tem 40, tem 50? Será que é para 9, tem 18? Né? Como fazer uma conferência dos presos corretamente, superlotado? E quando não tem médico dentro da penitenciária, que nós temos que levar o preso para o hospital, aí tem equipe de escolta, caramba, 4. Né? Então, assim, a nossa pauta, eu sempre quando eu converso, que eu faço os debates com a Defensoria Pública, com direitos humanos, porque nós temos uma convergência, né? Porque se tudo fosse melhor dentro da cadeia também, evitaria muitos problemas, né? O companheiro Reivon, ele está voltando aí. Mas, Gross, e aí eu digo, companheiro Reivon, está nos ouvindo? Tem que ligar seu microfone, Reivon. Pode falar, Reivon. O companheiro Reivon está com problemas lá na...
Nossa, pode, como faz esse bate-papo enquanto o companheiro Rivon, ele resolve ali. Dentro do que eu falei aí, vamos trocar essa ideia. Então, a questão, a rotina dentro do sistema prisional em si, ela já vem truncada, né? A questão do déficit funcional, ela implica numa série de dificuldades para o trabalhador do sistema, para o policial penal, né? Ainda assim, Jabá, a gente percebe que o trabalhador do sistema, ele encara esse déficit de uma forma. Olha só, se a gente fizer uma comparação simples, né? O pessoal fala muito de a iniciativa privada é isso, é aquilo, mas vamos imaginar aí uma empresa, uma indústria que tem 40 postos de trabalho para ter uma produção de 700 produtos, né? Vamos colocar de uma forma chula assim, até peço desculpa, mas só para poder exemplificar. Então, você tem 40 postos de trabalho para poder produzir esses 700 produtos X, né? De repente, essa indústria passa a ter 14 funcionários para produzir 1.300, né, serviços. Isso para iniciativa privada é uma coisa inaceitável, porque sabe que a questão da qualidade, né, a questão do... cai, não é verdade? No entanto, o sistema prisional funciona basicamente dessa forma, e ainda assim são raros hoje em dia as questões de fugas, né? Que é aquilo que tanto preocupa a sociedade, e aqueles serviços básicos possíveis, né, dentro da nossa realidade, são mantidos, né? Então, o trabalhador penitenciário, ele supera... a gente pode usar várias áreas do setor público, mas o servidor penitenciário, ele supera, em questão produtividade, tudo que eu conheço de administração privada, né? Então, é uma falácia, né, essa questão de privatização que melhora. Pelo contrário, a privatização encarece. A privatização encarece e os contratos não permitem, né, que se coloque o trabalhador numa situação tão degradante quanto essa, embora a gente saiba que na iniciativa privada as coisas para o trabalhador não andam nada boas, né? Então, o serviço público dentro do sistema prisional, levando em conta os baixos recursos, os salários congelados, a falta de equipamentos, a precariedade do ambiente, o servidor, não é, né? A gente está falando o Estado, não está falando o governo de forma nenhuma, porque não faz parte, né? O Estado, o servidor público, tem se mostrado uma ferramenta de extrema competência, né? De extrema competência na gestão do seu trabalho. Imagina que você vai, que nem você citou, você vai fazer uma contagem onde devia ter 96 detentos e ali tem 219, né? Isso às 6 horas da manhã, com aquele pessoal tudo empinhado, você não distingue uma coisa da outra, escuro ainda, né? E você conseguir saber que está todo mundo ali, que ninguém fugiu, e que quem está para o lado de fora do muro está em paz, então, né? Outra coisa é essa questão da saúde, né? O ambiente prisional, salvo engano, até o Dr. Sérgio tem alguns estudos referente ao ambiente de trabalho prisional, é um ambiente extremamente propício para a proliferação de fungos, bactérias e vírus, principalmente os de pele, etc., né? E a gente tem diversos servidores acometidos de doenças nesse sentido, né? E mais uma vez aí o trabalhador por conta, quando depende de um auxílio médico, né, um tratamento, por conta já da precariedade do local de trabalho, aqui no estado de São Paulo, ele se depara com IANSP, né? Por exemplo, aqui em Caraguatatuba, se a gente precisar de um dermatologista, até tem um médico, mas se precisar fazer um exame, você vai ter que ou ir para São Paulo ou pagar, né, do seu bolso uma coisa que você já paga no convênio, né?
Então, você já faz o pagamento que é obrigatório, não é uma opção pagar o convênio, é uma obrigação. Né? Inclusive, teve uma audiência pública na Alesp com uma denúncia de que o Estado não vem quitando, e precisa averiguar, né, qual foi o resultado disso, mas existiu essa audiência pública, até quem me trouxe essa informação foi a Marcelia, da bancada do Partido dos Trabalhadores, referente a que possivelmente o Estado não estaria quitando com seus conveniados, ou seja, os consultórios, os laboratórios que prestavam serviço para o Estado, possivelmente não estavam recebendo o serviço que estavam prestando, né? E a gente sabe que a intenção já foi dita, né, pelo governo, que tem uma intenção clara de privatizar o Hospital do Servidor ou desmantelar, ou acabar, ou fragmentar o serviço de amparo médico ao trabalhador, né, o IASP. E a base tem consciência disso, e a gente precisa sempre ter condição de fazer os apontamentos, né? A questão da granada no bolso do trabalhador, né, apontado pelo Paulo Guedes, a gente precisa sempre perguntar a quem serve, né, essa ideia. Se nós estivéssemos num momento de pandemia, onde existisse um entendimento de seriedade nos trabalhos, onde nós nos sentíssemos valorizados, né, a gente até poderia compreender algumas coisas, mas a realidade é que não. A realidade é que ele pretende congelar o salário dos servidores para pagar dívidas com um grande empresariado, né? Então, tirar o dinheiro do seu bolso para colocar no bolso de quem já tem bastante dinheiro, né? Não estou condenando aqui quem tem empresa, não é isso não. É só questão de pelo menos equidade, né? Equidade. Então, se a questão fosse falta de recurso para arcar com os servidores, eu tenho absoluta certeza que o servidor iria compreender, né? Mas a questão não é essa, a questão é que tem recurso, só que ele quer esse recurso para passar para o bolso de quem já tem, né? De forma, por exemplo, liberou 1 bilhão e pouco para grandes empresas que têm condição de suportar a crise, como muitos pobres trabalhadores estão suportando, né? Então, se vai ter sofrimento, tem que ser para todos, não é só para o trabalhador, não, né? E essa granada, ele deixou claro, é só quem quiser prestar atenção e raciocinar ver, é a granada mesmo, para explodir com o serviço público e privatizar e fazer isso virar serviço e virar lucro, né? Uma cadeia que dá lucro, um serviço penitenciário que dá lucro, fazer a terceirização igual fazem com os hospitais, né? Uma empresa vem, assume, trabalha, tem seu lucro, no fim do seu contrato, normalmente fica aí 2 meses sem pagar os funcionários, demite todo mundo, rescinde o contrato, some no mundo, e o trabalhador fica vendo navios, né? E o trabalho não é, e a qualidade dos trabalhos não são melhores, o trabalho fica precarizado, a gente está acompanhando, ninguém é bobo, a gente usa o serviço público, né? A gente usa o sistema de saúde, a gente usa as escolas, né? Nós estamos dentro das cadeias, estamos em todos os lugares, estamos vendo. A coisa não melhora, pelo contrário, só precariza e fica mais cara, né? Fica mais cara. E hoje a gente está nesse quadro aí de ataque ao serviço do servidor público para poder talvez encher o bolso de quem já tem bastante dinheiro. E o trabalhador está percebendo, né? Está percebendo, sim. Apesar de que tem alguns que têm esse discurso contrário à própria classe, infelizmente existe mesmo, né? No entanto, ele está percebendo. Esse mês já veio 14% no Olerite, o pessoal já sentiu a paulada, já está vendo que a reforma administrativa vai vir como um rolo compressor em cima da gente, né? E já está percebendo que a gente não vai ter aumento de salário nenhum, né? E que a situação tem só como objetivo piorar. O trabalhador já está reagindo, né? Já está se organizando, tanto que a gente está nessa live aqui para proporcionar a organização do local de trabalho, né? E é nesse momento que um espaço democrático, um espaço que atenda às necessidades do trabalhador, ela se faz importante, porque a luta envolve muitas coisas, não é só
criticar pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? A luta envolve o debate presencial, pode ser o virtual também, mas o debate presencial, a avaliação da situação, o apontamento das necessidades, o apontamento de soluções, porque a classe trabalhadora tem muita condição de propor soluções para o seu ambiente de trabalho, né? E é isso que a gente precisa valorizar. Dentro do espaço de trabalho nosso, a gente domina, né, o trabalho. A gente não foi eleito para aquilo, a gente prestou um concurso, a gente fez uma escola preparatória, e a gente tem aí alguns dezenas de anos, né, muitos anos de experiência. Então, a gente conhece o que está fazendo, né? E esse espaço tem que ser aberto ao trabalhador de forma organizada para ele poder apontar as dificuldades e apontar as soluções. E essas soluções, então, trabalhadas de forma a lutar para ser conseguidas, né? Se o ambiente é precariedade, vamos reformar as nossas CIPAs, né? Aqui no litoral a gente tem em Caraguatatuba, litoral norte, a gente tem uma vantagem que foi criado aqui, o Fórum dos Sindicatos, né? Que é o pessoal de diversos sindicatos que se reúnem quinzenalmente, e a gente abre aí um leque de oportunidades. Entre elas, saber a realidade de cada categoria. Estou falando aqui da categoria penitenciária, mas a gente tem que deixar claro, esses mesmos ataques que o sistema prisional sofre hoje, ele é sofrido pelos petroleiros, que estão em home office, alguns com salário cortado, diminuído. A gente está com os professores em casa, tendo que preparar seus materiais de trabalho com seus próprios recursos. Alguns nem recursos têm, tem a categoria O e os contratados, né? Eles, sem aula, não recebem. E também não podem fazer uso do auxílio emergencial porque possuem vínculos, né, com o Estado. Então, estão na miséria mesmo, estão passando fome, né? Nós temos os portuários aí, grande parte deles já acometidos dessa doença. Nós temos os trabalhadores da saúde, servidores municipais, né? E abre o leque para a gente conhecer algumas coisas que fazem diferença no nosso local de trabalho. Por exemplo, organizar CIPAs de forma que funcionem de fato, não é? Por exemplo, se você consegue fazer uma vistoria CIPA em cima da NR5, né, que é a norma regulamentadora dos ambientes de trabalho, e você apontar ali e ser aprovado em ata, ser registrado em ata, que, por exemplo, o local para você sentar, que grande coisa, né? Local para você sentar. Senta 10 anos num local inadequado para você ver o que acontece com você. Local para você sentar não é adequado, a mesa não tem uma altura adequada, o ambiente onde você trabalha chove dentro, se faz muito calor, não tem uma circulação de ar adequada, que os equipamentos de prevenção a incêndio estão sucateados ou não funcionam, estão escondidos, ou estão trancados, etc. Põe isso numa ata para ver se isso aí não tem que ser resolvido imediatamente. Então, isso faz parte da organização do local de trabalho, isso é a criação das CIPAs, né? Que tenhamos um quadro eleito, né? Pareado com aquele indicado pela administração, né? Sempre pareado, porque senão a gente sempre perde, né? E não consegue registrar nada, e buscando soluções para o nosso local de trabalho. E essas soluções passam desde as coisas mínimas, como, por exemplo, um local para sentar, uma condição de você conseguir abrir uma porta e não ficar preso dentro de uma gaiola, por exemplo, até questões mais abrangentes que envolvem aposentadoria, carreira, né? Futuro, condições de saúde, acesso à saúde, etc. Saber que você vai entrar no seu trabalho, vai voltar para casa e que ali você vai dignificar o recurso público empregado no seu salário, no seu ambiente de trabalho, mas que também, na hora que você chegar em casa, a tua conta de água e de luz está paga, a tua família está alimentada, teu teto está garantido, né? E tua saúde está, mesmo com o desgaste do tempo, está em condição de ter continuidade. Então, a democratização desse espaço ela é fundamental. Então, o primeiro passo é conversar com os trabalhadores, expor as realidades, acabar com as brigas eu votei no A, votei no B. Não, a gente está tratando da gente agora, né? A gente está tratando do serviço público, que existe uma ética por trás disso aí. Por trás não, pela frente. Poder dar espaço de voz para ele poder colocar a opinião dele. E deixar ele propor quais são as soluções viáveis. Aí, então, sim,
você vai ter um local de trabalho organizado, que pode ser um local combativo, como é o nosso, ou pode ser um lugar, pelo menos, minimamente adequado para você trabalhar, né? Minimamente salubre, né? Que é o que a gente tem encontrado muito pouco aí no sistema prisional. É até de uma forma desproporcional, né, Jabá? Porque a gente vê aí unidades prisionais com equipamento mobiliário intacto, perfeito, computadores, etc., né? E algumas unidades aí parecendo uma verdadeira caverna, trabalhando com sucata, chovendo, com vazamento de água, com curto-circuito, com quadro de energia adaptado, causando risco para a segurança de todo mundo, em meio àquela ferragem toda, né? Que são as grades da cadeia, colocando em risco todo mundo, não só o trabalhador, mas o detento, o visitante, a criança que entra, né? Então, abrir esse espaço de democratização das ideias, da fala, do pensamento e da atitude, né? Não se deixar intimidar pelas ameaças do Estado que vem, né? Como é o meu caso, é uma consequência do trabalho, a gente sabe que poderia acontecer isso, assumir o risco, e não estou arrependido da punição que sofri, tenho um apoio imenso aí dessa frente única que a gente forma aqui no litoral, que são petroleiros, que são portuários, que é a oposição da POESP, até que é bom se registre, né? A POESP em si se afastou da luta, veio o pessoal da oposição à POESP para fazer o apoio, né? A participação de trabalhadores municipais aqui de Caraguatatuba, do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de São Sebastião, né? Então, a gente tem essa organização que também é importante, que é a democratização do espaço de atuação dos trabalhadores em conjunto, né? No momento desse o Estado põe o pânico no trabalhador, punindo aí um sindicalista e outros 4 trabalhadores, né? Deixa o trabalhador realmente apreensivo e com medo, né? A gente poder contar aí com outros parceiros. A gente tinha ontem na frente da unidade possivelmente mais sindicalistas e mais entidades sindicais representativas do que trabalhadores atuando no dia, né? O que é, de certa forma, uma vergonha para o Estado, né? Colocar uma unidade funcionando daquela forma, né? E agora, voltando um pouquinho para o tema da pandemia, esse desafio que a gente... Você me interrompa o tempo que quiser, tá, Jabu? Voltando para a questão pandemia, a gente tem desafios novos, né? Porque as questões da flexibilização do comércio, entre outras coisas, vem aumentando o quadro de contágio nos municípios, né? E os municípios já, historicamente... O nosso companheiro Reibon voltou aí, vamos dar a voz para ele. A gente tem... Bom, segura seu raciocínio aí para ele voltar. Reibon, está nos ouvindo agora? Fala aí conosco. Infelizmente, o companheiro Reivon, a gente não está tendo... Não está tendo algum problema com a questão lá na Bahia, lá. A gente não está conseguindo falar com ele. Algum problema na transmissão, né? Não, Gross, o que você disse aí, tudo que você apontou, né, muito boa essa explanação. Eu me lembro quando eu iniciei no movimento sindical. Eu comecei minha carreira em 2000 e aqui no CDP de Belém até trabalhei na chefia e fui para o interior, P1 de Lavínia. Quando a gente percebeu ali que os presos estavam tendo muitas regalias na época, a organização do crime, o crime estava se organizando na cadeia, né? Naquela época ele estava na ascensão do PCC, e sempre tinha, né, na época do Nagashi Furukawa, tinha reuniões periódicas com a diretoria tinha que fazer ata, e a gente apontava os erros, né? Todos os erros toda a denúncia que nós fizemos, elas eram apontadas nessas reuniões. E aí, quando começa uma denúncia que eu e mais 4 companheiros denunciamos, que foi os presos juntaram uma das cartolinas que diziam assim, uma festa do final do ano: Feliz Natal e um próspero ano novo. São sinceros votos do PCC e Comando Vermelho. Aquilo ali nos indignou de uma tal forma que já tinha tanta coisa errada na unidade, e quando você levava esse material, né, recolhia, isso aí foi achado no pavilhão 4 na época, e a gente joga no lixo, não faz nada. Aí, juntando todos os problemas que a gente já tinha, né, e fomos para a denúncia. Aí é o que
foi perseguido, trocado de plantão, chegava em casa, eu ia trabalhar, aí eu voltava para casa, né, até minha esposa falava, o que aconteceu? Aí o primeiro bonde, né? Aí explicava para ela, aí de repente o terceiro bonde, o quarto bonde, e até que eu fui transferido para a unidade prisional. Né? Por isso que eu digo até para os companheiros que eu sou expert em muitas questões aqui do sistema prisional, porque eu passei, que eu vivi. E aí conseguimos reverter tudo isso, e justamente é isso. Acho que até quem aqui nos ouve, vou até falar para o pessoal, tem um pessoal que faz algumas perguntas, né, sobre promoção e tal, depois eu respondo no final. E é isso, a vida de quem luta, né, luta no seu trabalho, a vida de quem quer uma mudança radical, ela sempre tem um preço. Nós temos um preço que é pago, e que muitos dos nossos companheiros aqui, que vê a gente nas reportagens, vê a gente na Lesp, vê a gente fazendo um movimento, não sabem o que nós passamos. Aproveitando o companheiro Rivon, voltou, companheiro Rivon, você nos ouve aí? Agora você liga o seu microfone, tá desligado o seu microfone. Bom, o companheiro Regon está com um problema lá, então um dia eu prometo fazer uma live só com ele. Então, voltando aqui no raciocínio, o Grossi, então, assim, existe uma... Só que isso, não... Eu acho que, na verdade, me fortaleceu. Tanto que depois de 20 anos, né, de tudo isso ter acontecido, 18 anos, eu hoje estou presidente, fui militante do sindicato, diretor de base, coordenador da região de Mirandópolis, diretor de formação, e hoje estou presidente. E é aquela questão, com a mesma garra de sempre. E você apontou uma coisa muito importante, que é sobre a oposição, né? A POF, ela é... Porque, assim, ao mesmo tempo que a categoria nossa, ela tem um problema. Quando ela começa a surge oposições dentro dos sindicatos, né? São vários sindicatos, a tendência da oposição é sempre falar mal de quem está na situação, e acabam se esquecendo da instituição, né? A gente tem um processo aqui no FUSPESP, que muita gente já sabe, pessoas falando, né, do Fábio Jabá no WhatsApp aí, mas esquecem que às vezes tem a instituição por trás, né? Nós temos a instituição sindical por trás. E lembrando que nesse momento, negócio, uma coisa que você falou bem também, eu lembro que até algumas reportagens, sobre quando teve a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, muitos repórteres eles até falavam assim, porque quantas categorias que não têm representantes, né? Lá em Brasília, nós do sistema prisional ficamos conhecidos naquela situação da tomada do Ministério da Justiça, e no outro dia também aquela contra a reforma da Previdência, do Temer na época, pela tomada naquela sessão. E inclusive naquele momento ali a categoria nossa, num ato de desespero, mas também heróico, acabou salvando todo brasileiro daquela reforma do Temer. E uma semana após isso, né, todos lembram, veio as denúncias, e o governo Temer não teve condições mais de encaminhar a reforma da Previdência, que infelizmente foi aprovada agora aqui no governo Bolsonaro. Então é muito importante, né, a categoria saber se organizar. Por isso que eu acho que o básico do básico, hoje, nesse momento pandêmico, nesse momento onde todo mundo está se fazendo as reflexões, como está a sua vida, né, quais são as perspectivas para frente, e a única coisa que a gente tem certo hoje, né, tá, quem tem o seu trabalho, igual nós aqui, né, estamos trabalhando e tal, como que eu vou melhorar isso? Eu acho que esse momento aqui é um momento de reflexão, e por isso que essa live de organização do local do trabalho que a gente está fazendo aqui realmente, porque o sindicato, sim, a categoria, ele não é nada, né? Aqui eu sempre faço a minha culpa, né? Infelizmente, por uma má gestão que nós pegamos, a gente está devendo, né? Eu faço assim a minha culpa, que a gente deve sim no trabalho de base, mas também ao mesmo tempo eu quero, né, provocar a categoria que é necessário hoje, onde o CIFUSPESP tem diretor de base hoje, como em Caraguatatuba, nós conseguimos resolver as coisas mais rápido, porque eu tenho um contato ali e que me passa com você, né, igual o Rogério Grosso aqui, um excelente diretor de base, que tudo que acontece na base dele, nós estamos sabendo e tendo atuação, né? Tanto que eu já fui várias vezes aí no CDP. Companheiro Rivon, você nos ouve? Liga seu microfone agora. Aí, fala aí, Rivon. Infelizmente o companheiro Rivon tá com problema lá na conexão.
Então, o Grossi, nessa situação aí, Reivon, peço desculpa para você que seu microfone realmente, seu microfone está ligado, mas a gente não consegue te ouvir. Eu prometo para você, Reivon, não fazer uma live só eu e você. Só com o pessoal da Bahia aí. Mas fica conosco aqui, não, ouvindo esse bate-papo. Então, voltando aqui ao raciocínio, Grossi, por isso que é importante... É importante, inclusive, para a gente em Brasília, inclusive, né? É muito importante para a gente. Isso. Por isso que é importante a categoria saber. Lá, porque, assim, o mais importante no sindicato é a categoria. Sem a categoria ele não é nada. Né? Não existe sindicato sem categoria. E a participação dela é essencial na construção, inclusive, das políticas do sindicato e também da construção, da manutenção dos seus direitos, da luta por mais direitos. Então, e começa tudo na base. Acho que quando eu cito aqui no meu problema, na pergunta de Lavínia, que na verdade não foi problema, foi uma solução, né? Porque foi através do problema que eu comecei a vir, olhar de forma diferente para a categoria e organizar a categoria ali na pergunta de Lavínia nessa época. E começamos a realmente fazer uma mudança na unidade prisional. Tanto que não havia nenhuma decisão mais que a diretoria tomava que não passava pelo nosso crivo. E porque eu sempre lembro, os nossos superiores, né, chefe de plantão, diretor de disciplina, diretor geral, né, falando da unidade prisional em si, ele só está lá, ele foi um cargo de indicação, nós pretendemos mudar isso na criação da lei orgânica, né, da Polícia Penal, né, para ser concursado, mas ele vai só estar lá se nós, porque se ele cometer alguma barbaridade, nós vamos cobrar. E é por isso que é preciso ter organização. Eu estou recebendo inúmeras denúncias agora, nesse momento de pandemia. Algumas denúncias relacionadas não à pandemia, à situação de trabalho. E sempre fica a pergunta, né? Companheiro, beleza, o sindicato vai atuar, mas eu preciso de vocês na ponta, porque a partir do momento que eu faço a denúncia, você tem que comprovar. Aí tá, se eu abrir um processo de denúncia, eu tenho que ter as pessoas, pô, Jabá, eu sou probatório, eu moro longe de casa, eu não quero me envolver. Aí eu falo, eu posso fazer denúncia, mas a parte, porque assim, cabe ao ônus de quem acusa provar, né? Então, às vezes, as coisas não caminham. E é necessário, igual eu tive um debate essa semana com um companheiro, e eu disse para ele assim, companheiro, é assim, quando a gente quer mudar, primeiramente a gente tem que pensar, você pensa no, bom, eu vou pagar um preço, igual eu falo, eu pago um preço. E falar que é fácil, às vezes não é fácil, igual o companheiro Grosso aí tá sem salário. Mas nada melhor, né Grosso, nada melhor, né, Grosso, que sentir a satisfação igual você teve aí, ter o apoio de toda a sua base, ter o apoio de outros sindicatos também, porque acho que quando a gente está no caminho certo, a gente tá caminhando, né, aí está fazendo a defesa da categoria, que é o nosso trabalho aqui hoje, dentro dos sindicatos, dos FUSPESP, é o nosso trabalho hoje fazer isso. Então, existe sim um reconhecimento, né? Então, para terminar minha fala e passar para você, Grosso, é justamente isso. E, inclusive, estamos aqui indo para 1h10, vamos até para as considerações finais. Você pode, né, fazer a sua fala aí já, as considerações finais, porque a categoria precisa entender que ela se organizando e tendo um porta-voz dentro da unidade prisional, fica muito mais fácil para a gente resolver os problemas e ela precisa se envolver na luta. Né? Igual agora a Polícia Penal, que nós estamos no GT construindo a Polícia Penal aqui em São Paulo e tudo mais. Companheiro Reivon, solta a voz aí. Infelizmente, o companheiro Reivon, a conexão dele não está boa. Então, Grossi, pode ir, solta a voz aí e sobre o que eu discorri, vamos... Tá certo. É exatamente isso, Jabá. Sindicato sem base é só burocracia, né? E a gente não pode permitir que a nossa representatividade se resuma a isso. O sindicato é uma estrutura que serve como apoio para a luta do trabalhador, né? De manutenção dos direitos nesse momento, né? De ataque, de forte ataque, para melhoria do local de trabalho, né? E por demais, mas assim, não existe atuação sindical sem atuação do sindicalizado, né? Então, o trabalhador tem que se sindicalizar, inclusive é um ponto positivo aqui que aconteceu nesse último ano, né? Que foi a unificação, a criação do Fórum Penitenciário, né? Aí unificando a ação dos sindicatos, né? E ampliando a nossa capacidade de atuação em base.
Mas o trabalhador que não atua, que se limita a reclamar, a falar mal de governo, de salário, e não atuar de fato, não participar das assembleias sindicais, não participar das assembleias da base, não atuar nos momentos de necessidade, não bater no peito e falar, olha, eu tenho uma responsabilidade, no caso nós, servidores públicos, eu tenho uma responsabilidade com o serviço público, e eu não posso permitir, né, que isso seja descumprido, né? Não tem o porquê de sindicato, porque a gente não consegue, como sendo dirigente, fazer uma greve de dirigente sindical não existe, né? Vamos fazer uma reivindicação. A força do sindicato não está no jurídico. O jurídico é emergência para casos administrativos, para casos, né, que nem o meu que acontece agora. Mas as reivindicações, as lutas, a força do trabalhador está no trabalhador, né? É a participação dele nas atividades, é o apontamento dele nos problemas e é o apontamento das soluções que ele vê com a experiência e com a capacidade dele, né? Então, a questão do trabalho de base não é um trabalho meramente ilustrativo, é porque é de orientação política X ou Y, é porque sem essa organização do local de trabalho não existe a mínima condição de defesa do trabalhador, né? Falar, a cor da história é sempre para o lado mais fraco, e a gente é o lado mais forte desse elo, só que desorganizado não temos condição de fazer nenhuma reação, né? E é por isso que a gente deve se envolver, sim, na luta sindical, deve se envolver, sim, e perder alguns preconceitos de que a luta sindical ela é raivosa, ela é, né, diversos adjetivos que usam para a luta sindical. Não, a luta sindical, a luta é para defesa do nosso trabalho, né? Da nossa saúde, do nosso ganha-pão, né? E no caso do serviço público ainda tem um brilho a mais ainda, que é a defesa do serviço público com qualidade, né? A defesa do serviço público tal qual está descrito nas objetivações de cada setor, né? Imagina se não houvesse trabalho sindical na Petrobras, ela já estava na mão da ExxonMobil aí há anos, e a gente não ia estar vendo uma gota de petróleo aqui para a gente, né? Imagina se os professores não tivessem um dos maiores sindicatos da América Latina, né? Se a gente já tem um sistema público de ensino precarizado, ele ia estar completamente destruído hoje, né? Então, é isso que é essa diferença de ter uma base organizada, de ter um trabalho forte, a gente defender as nossas condições de trabalho. Portanto, é importante, é um convite que eu faço, me coloco à disposição de quem quiser e tiver curiosidade, dúvida, né? Se tiver alguma mágoa no coração, pode passar reto, porque comigo não vai se criar, não. Mas se quiser construir, se quiser fazer alguma coisa positiva, boa, estamos aí à disposição para falar mais sobre a organização do local de trabalho, a importância disso na vida do trabalhador, né? Na vida da família do trabalhador e na vida da comunidade onde aquele serviço é importante, né? A gente pode ter qualquer opinião sobre o sistema penitenciário, mas o fato é que o trabalhador tem que sustentar a dignidade do serviço público, né? E, assim como o professor na escola, assim como a enfermeira no pronto atendimento, nós temos o nosso dever ético de zelar pelo serviço público, pelo investimento da população naquilo, né? Então, a organização sindical se faz nisso, enquanto o governo tenta desmantelar e levar o sistema prisional para o caos, é a gente que vai ter que segurar essa corda aí, puxar para o lado correto da coisa e evitar uma situação que coloque em risco toda a sociedade, né? Coloque em risco a população comum. E é esse o trabalho que a gente faz agora, nesse momento, né? De evitar que se instaure o caos no sistema penitenciário e que a população venha a sofrer com isso, porque eticamente a gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça, e a gente só não permite que esse tipo de coisa aconteça quando a gente tem a nossa organização. E é assim que eu termino trazendo para a gente palavras de
de desespero por um momento, porque se instaura aí ataques pesados sobre o serviço público, de desmonte, não é momento de... é o que o ministro do Meio Ambiente falou, vão aproveitar a pandemia para passar a boiada, é o que estão fazendo já nesse momento. Então, que a gente fique atento, tá? Que defenda a nossa categoria, que defenda nosso salário, nossa dignidade, que defenda o serviço público de qualidade, né? Defenda o serviço público que o cidadão lá, normalmente é o consumidor, né? Que é 90% da população, que é o que arca com esses pesados impostos, que sustenta esses serviços públicos, inclusive nosso salário, que esse serviço seja dignamente prestado. É nesse sentido que a gente tem que atuar também, tá bom? Então, nesse momento de pandemia, ficar atento e um abraço forte, um abraço fraterno para os nossos internautas aí, nossos companheiros de trabalho, dizer que a gente não está aqui fazendo bagunça, fazendo algazarra, não, a gente está lutando por direito. Nossa bandeira aqui em Caraguá foi lutar não é crime, né? E tire a granada do bolso do trabalhador e põe a granada no bolso do Paulo Guedes, tá? É esse o nosso recado que a gente tem nesse momento, e a dignidade do serviço público e do trabalhador. É isso aí, Grossi. Você sabe muito bem que, como eu falo, eu acho que nessa caminhada, nessa nossa luta aqui, eu tenho o imenso prazer de nós ter feito uma amizade, né? Sei que você é um cara companheiro mesmo, e agradeço mais que, né, quando a gente conversa, eu acabo aprendendo muito com você. E a categoria, eu acho que é isso, né? Infelizmente aqui não conseguimos o contato com o nosso companheiro Reivon Pimentel, é um companheiro combativo da Bahia. Justamente até chamei ele aqui porque ele, né, também fez algumas revoluções lá no sindicato da Bahia. Fez uma grande luta contra a reforma da Previdência lá. Sim, nos ajudou na reforma da Previdência, Polícia Penal, sempre estava indo lá presente com a gente lá, desde quando né, eles assumiram uma briga pelos concursos também, o pessoal fazia acampamento lá na Bahia. Também eles fizeram Operação Legalidade na Bahia, né, que teve uma adesão muito forte também. E a Bahia, que na Bahia tem um problema sério. O pessoal na Bahia, além de ter as questões de contratação do Estado, tem a PM que dirige as unidades prisionais. É complicado. Companheiro Reivon, caiu, tá lá, não consegue. Então, assim, tem algumas perguntinhas aqui, mas não é sobre a nossa live, mas eu vou falar com o pessoal aqui sobre Jabá e as promoções de 2019. Pessoal, as promoções, assim como a dos AEVPs, que nós estamos até com uma ação judicial para os AEVPs entrarem contra a Fazenda para receber os atrasados. A nossa, semana passada, eu liguei pessoalmente, falei pessoalmente com o diretor do DRU, o que ele disse, que está no texto que nós fizemos no site do sindicato. E eles pediram um parecer da PGE, porque a lei 173, essa lei, onde lá, por mais que ela não fale nada contra a promoção, ela também não diz nada a favor. E ela fala que o Estado não pode aumentar a despesa com o pessoal. Por isso que eu acho que tanto quinquênio, sexta parte e a promoção não é despesa com o pessoal, que daí já é uma despesa prevista, né? Acho que todo servidor público, o Estado sabe da sua evolução de carreira. Então, o DRU, ele aguarda o posicionamento da promoção, da PGE, né, para liberar a promoção nossa. Já foi homologado. Nosso jurídico já está preparando uma ação judicial. Nosso jurídico já está preparando uma ação judicial, né, para isso, porque existe uma nota técnica, igual nós colocamos no nosso texto. O nosso assessor de imprensa, que é o Giovanni, nosso jornalista, ele foi muito feliz que ele, quando a gente, né, ia falar sobre o tema, ele pesquisou e tinha essa nota técnica do Ministério da Economia, e que falando que as promoções não estavam incluídas aí nessa explosão da granada aí no bolso dos servidores públicos, né? E também aqui o companheiro que pergunta, o pessoal falando aqui dos concursos, os concursos nós temos, infelizmente, eu acho que a luta do concurso ela continua, porque nós somos categoria essencial, e como essencial, o governo poderia muito bem nomear, está liberado para nomear pela Lei 173, ainda mais cargos vagos, nós temos 11 mil cargos vagos no sistema prisional, contando com todos os servidores. Então, dá para nomear, sim, pode nomear, só que no momento os concursos também estão congelados o prazo. Então, o concurso está congelado o prazo, o pessoal que está aí no concurso, né, não tem
não vai ter prejuízo algum. Quando voltar aí, liberado de novo a chamada, começa a iniciar o tempo novamente da contagem. O companheiro aqui, Joel, pergunta sobre a questão das férias. Joel, a ação das férias, nós perdemos. Aquele decreto das férias, 13º, quando nós entramos, nós perdemos. E aí o sindicato recorreu. Mas agora foi autorizado, né? Agora saiu um decreto aí para os diretores, uma resolução, começar a liberar as férias, mas não, o pagamento continua suspenso. Então, tanto o pagamento das férias como o pagamento do 13º tudo no mês de dezembro. Aí o pessoal pergunta, mas se chegar lá em dezembro, já não tiver dinheiro. A justiça, quando ela negou para nós ali, ela também só negou essa ação judicial porque tinha um prazo pré-determinado. Eu creio que depois de dezembro, caso o governo não libere aí o pagamento das férias e 13º, acho que uma ação judicial vai ser válida e nós vamos ganhar. Porque a juíza apontou, porque agora também, companheiros, tudo está sendo pandemia. Ontem mesmo, nós fizemos porque, falando do sindicato, né, falando da organização, né, o Grosso, uma das coisas que eu tenho aqui, a nossa sensibilidade, é de ouvir a categoria. Já fiz vários movimentos onde a categoria, ela é igual esse movimento que aconteceu ontem em frente ao CDP de Álvaro de Carvalho. Mesmo nesse momento pandêmico, obedecendo a todas as regras de distanciamento, todo mundo de máscara, luva, né, álcool gel, batinha à vontade, o pessoal lá do CDP de Álvaro, que é a unidade prisional, está já 6 anos demorou a sua construção, né, várias empresas quebraram e tal. Ela está prontinha para ser inaugurada, já tem uma diretoria lá já impostada na unidade, né? E o governo não libera. Então, esses trabalhadores que estão aqui há 6, 8, 10, 11, 12, 13 anos esperando para ir embora. Então, são 200 aí no total, né, juntando os policiais penais e toda a área administrativa, em torno de 200 trabalhadores, tudo que poderão ir para aquela unidade. Eles estão aí pegando ônibus, né? Muitos, né, lá ontem tinha 2 casos de companheiros que tiveram o Covid. Então, eles saem lá de Marília, da região ali, vêm para São Paulo, pegam um ônibus que não dá para vir de carro particular, porque a despesa fica grande. Então, resolveu fazer esse ato. E aí, eu estava lá no grupo deles, eles começaram a organizar, vamos organizar? Vamos. Mas a primeira coisa minha foi ouvir eles, né? A gente tem essa sensibilidade de vamos organizar, e tá. Nós fizemos a faixa, começamos a organizar, aí eu deixei eles lá falando, tinha umas 2 datas, e aí onde apareceu mais gente para ir na data tal, escolheu aquela data, né? Depois apareceu até informação que já tinha, que o governo estava sabendo da nossa manifestação, aí nós publicamos no site do sindicato também, eu falei para os companheiros, todos os grupos de WhatsApp nossos sempre tem alguém do governo, o pessoal acha que não. A gente tem que saber que o governo também, vários grupos de WhatsApp nossos aí não sei nem ser grampeado, né? Infelizmente tem até o nosso P2 lá, o nosso Araponga lá dentro lá, né? Igual tem toda a cadeia. Então, é bom que tenha, que não fique sabendo. Então, assim, a companheira também aqui, né? A companheira Lídia Polino Moreira, ela está falando ela também, né, fala que a live foi esclarecedora. E é isso, companheiros. Eu acho que a intenção da live aqui hoje, pena que o nosso companheiro Revon não pôde contribuir, mas foi justamente, primeiramente, né, reforçar a nossa solidariedade, né, com o companheiro Rogério Grossi. Não vai ser essa perseguição que vai te calar, e não só nós, mas também os sindicatos aí, nós estamos no apoio tanto para você como para os companheiros. Inclusive, falar para o pessoal aí, tem uma vaquinha, eu publiquei hoje sobre a live, e sobre o ato do pessoal lá em Caraguá ontem, e tem uma vaquinha online aí, porque esses trabalhadores, o Grossi e o Alexandre, eles tomaram o gancho de 30 dias e vão ficar sem o salário. Os outros 4 companheiros, ou 3, não lembro, eles tomaram suspensão, eles estão trabalhando e tomaram suspensão, mas vão receber metade do salário, que também é ruim. Mas a pena do Grossi e a pena do Alexandre foi maior. Eles não vão trabalhar e também não vão receber. E o Grossi também, né, tomou um bonde para a noite. Então, inclusive, as questões da Caraguá, nós já vamos tudo judicializar também, né, uma vez que nós não admitimos, e principalmente uma pessoa que está trabalhando, organizando a categoria e colabora, porque, na verdade, não é Grossi, eu costumo dizer que os apontamentos que o sindicato faz, nós fazemos para o governo, nós colaboramos com o governo. Se o governo pudesse ouvir o trabalhador, né, acho que seria muito mais fácil do governo, né, porque hoje mesmo nós temos um coronel na SAP, né, ele é muito bom para dar entrevista, mas na pandemia mesmo, quanto tempo que ele demorou? Tudo bem que ele também vem no governo Dória, que ele já não houve trabalhador, desde quando ele foi prefeito da cidade também,
Então, seguindo aí toda essa sequência, e aí... Mas ele evoluiu. Mas ele evoluiu, viu? A gente descobriu que ele sabe usar a caneta. Já é um ponto positivo. Usou a caneta contra mim. Mas pelo menos a gente sabe que ele sabe usar a caneta. Vamos ver se ele produz agora, né? Que é o que a gente espera. Prejudicar o trabalhador, isso aí eles são bons, né? Daí eles são bons em prejudicar o trabalhador. E, então, assim, a nossa luta é essa, né? Polícia Penal, tivemos uma live aí com um fórum penitenciário quinta-feira, eu, né, o Branquinho e o Gilson. Inclusive, nós temos o apontamento, sim, como você apontou, o nosso desejo é fazer a unificação dos sindicatos. Né? Acho que a Polícia Penal ela veio para isso. Acho que, aparando todos os egos das arestas, eu, o Gilson e o Branquinho, estamos aí nos entendendo. E acho que a questão da unificação, acho que vai ser bom para todo mundo. Se unificar os 3 sindicatos aí, será em torno de 15 mil associados, 15 mil filiados. Então, acho que vai ser um dos maiores sindicatos aí, servidores do estado de São Paulo, e inclusive do Brasil, né? Então, assim, a gente tem tudo, tudo é vontade. Eu acho que, primeiramente, o que nós devemos muito, que eu falo que eu devo, é a questão da formação. Eu tive a oportunidade de fazer formação sindical, e ainda nós estamos devendo essa questão da formação política sindical da base, até para ela se entender, para a base se entender como trabalhador, a base se entender, porque você pode ter sua ideologia política partidária, mas a partir do momento que eu acho que, se você se entender como trabalhador, porque o problema do servidor público, que eu acho que é uma questão no geral do servidor público, é que às vezes ele acha que ele é patrão, às vezes ele acha que ele é classe média, às vezes ele acha que ganha bem, e ele fica meio... Não, acho que... E também eu sinto assim, não, o Jabá vai resolver, o Grosso vai resolver. Não, aqui no Canadá tem um Grosso, tudo com ele. Tem um Jabá lá em cima, tudo com ele. Não, pessoal. Na verdade, eu só vou me tornar... Eu posso estar grande e gordo hoje, mas eu só vou me tornar grande e mais gordo, poderoso para o governo, essa categoria estiver unida e junto. O governo hoje, ele pisa muito na gente, em São Paulo, porque ele sabe, vai dar 3 sindicatos, não sei o que, 3 sindicatos, nós já assinamos isso. A nossa união, né, tanto é que nosso ato único, o ano passado, dos 3 sindicatos, deu mais de 1.200 trabalhadores. Nunca teve isso na Leste, na história do sistema prisional. Entendeu? Eu acho que agora, e não tem essa, eu acho que eu também fiquei muito reticente, Grosso, de ir ontem lá no CDP de Álvaro de Carvalho, com medo também, eu sou do grupo de risco, né? E também sou humano e tenho medo também. Mas, assim, não vai ter uma outra forma que, se a gente ficar calado, não vai ter uma outra forma. Né? Temos aí essa aproveitando esse momento para deixar a gente quieto dentro de casa e a gente não vai ficar, não. Sim, não vai ficar quieto, não tem como ficar quieto. Eu acho que tem o pessoal dos concursos. Essa semana aí nós tínhamos uma ação do ASP 2014, que nós nós achávamos que ia ganhar essa tutela, que é a questão da luta contra a privatização. Entramos com uma ação com o pessoal do ASP 2014, porque tem jurisprudência, tem repercussão geral que fala que se tiver privatização, tem que se respeitar a chamada de concurso, não pode ter pretendimento de vaga. E justamente a SAP, o lugar que eles querem mais mexer é justamente no trabalho do policial penal, que é o trabalho interno, porque eles inventaram lá o monitor penitenciário nas 4 cadeias privatizadas. E como eu disse ontem lá em Álvaro de Carvalho, as 4 cadeias privatizadas seriam mais 2.000 vagas, né? Quase 3.000 vagas para o sistema prisional, para liberar. Com Álvaro de Carvalho, quase 4.000 vagas para tentar acabar um pouco com a superlotação, ou poderia usar também para hospital de campanha, levar todos os preços de Covid para aquela situação. E como a categoria viu aqui, né, o Grosso, para finalizar, a categoria viu que aqui, no sistema prisional, o combate que nós fizemos aí, se fosse peça de COP, né, o Fórum Penitenciário, no início com ações individualizadas, onde o Sindasp conseguiu barrar a visita, que o governo teve medo de fazer isso, e deixou para quem sabia o que nós íamos fazer. E nós não tivemos medo, não. Né, porque, inclusive, se for para trocar ideia, se for para conversar, eu lembro que se for para ir lá no fundo do pavilhão para trocar ideia, eu vou falar, nós vamos fazer. Igual eu já fui muitas vezes, quando teve greve, e falar lá com o grupo da cadeia que ia ter paralisação aquele dia, que não ia ter banho de sol, que não ia ter nada, que nós estávamos em greve. Né? Não tem que ter medo, não. A função nossa é essa mesmo e tem que dialogar. Tem que dialogar. Aqui então, é policial penal, não é... E aí, depois culminou nessa última ação que, a partir de segunda-feira, ela já tem a validade do governo a partir de segunda-feira.
ele vai ter que apresentar para a juíza do processo lá do trabalho um cronograma da testagem para a juíza. Vai ter que, aí tá, a questão da NAT, que vai ter que fazer para os trabalhadores, a manutenção do afastamento do grupo de risco, como eu falei para o pessoal, o que nós ganhamos foi a manutenção da forma que está, manutenção do grupo de risco e entre outras coisas. Então, assim, sempre a união, ela faz a força realmente, ela nos deixa, porque, inclusive, esse ano, fazendo aqui, até, né, para encerrar a mesa, estamos 1h25 aqui no ar já, esse ano é um ano eleitoral. E esse ano é a base da política, né, estadual e federal depois. É o ano de eleger vereadores e o ano de eleger prefeitos e vice-prefeitos. Inclusive, nós temos que ter esse projeto. A categoria agora, temos que ser corporativista para eleger o maior número de vereadores e prefeitos aí que forem da nossa base, pensando, sim, lá na frente para elegermos também, né, quem sabe o nosso primeiro deputado estadual, nosso primeiro federal. Se a gente se unir, dá para eleger até mais, né? E agora, justamente hoje, com toda essa pandemia e tudo, podem ver que nós ficamos quase que sozinhos. O único deputado mesmo aí, teve os deputados da esquerda e tal, né? Nessa pandemia, tive contato com a Marciali, igual você teve, algumas preocupações com o prisional, o companheiro Gianazzi, que ele, né, sem palavras para ele, que inclusive a primeira live que eu fiz foi com o Gianazzi e com o César Gianazzi, o irmão dele, que é vereador de São Paulo, tratando da pandemia. Federal. E também, né, os deputados federais, né, vários companheiros que preocuparam com o sistema prisional, porque alguns mesmo que só aparecem na foto, né? Então, nós temos que ter essa maturidade agora de realmente eleger e não pensar, né, igual pequeno. Se o Gross for vereador lá em Caraguá, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai se corromper. Eu acho que assim, nos dê a oportunidade, igual quem me deu a oportunidade de estar aqui na frente do Ciclospesp. E aí a gente vai mostrar o trabalho que a gente faz. Então, não prestou? Muda. Por isso que é importante a categoria. Igual eu falei, tomara que o Ciclospesp na próxima eleição tenha 10 chapas disputando aqui o sindicato, porque isso vai ser muito bom para a categoria. Né? O pessoal vá participar da eleição, né? Sim. Então, assim, precisamos sim, o sindicato, né, é necessário. Inclusive, acho que a base da democracia do Brasil são os trabalhadores. E a partir do momento que os trabalhadores estão organizados ali dentro do seu local de trabalho, inclusive para qualquer questão que seja fora da sua unidade prisional, do seu local de trabalho, você vai ter uma visão na hora de aplicar o seu voto, né? Na hora de resolver um problema no seu bairro, né? Eu acho que saindo dali, igual nós estamos agora com o programa Fora das Grades aqui no Cefus-PESP, mostrando que o policial penal ele também tem uma vida social lá fora, ele é militante, ele ajuda, aí nós temos escritores, temos políticos, temos alguns vereadores eleitos, nós temos o pessoal que escreveu o livro, temos cantores. Então, vai demonstrar isso para a população que às vezes existe um preconceito, né? Porque quando tem algum problema no sistema prisional, é grave, igual hoje, né? Nós tivemos aí a triste notícia de um corrupto que rodou lá em Ribeirão da... Triste não, uma ótima notícia, porque na verdade foi tirado do nosso meio, foi extirpado do nosso meio. Mas é triste pensando em categoria, né? O tanto que a gente luta pela imagem do policial penal, você vê, mas foi bom porque, né, foi preso, estava indo trabalhar, né, estava com um cinto com maconha, mas agora ele vai para o lugar que ele merece, e sair fora, ser exonerado e sair fora do nosso meio. Então, companheiros, finalizando aqui, agradecer ao Rogério Gross. Gross, continua firme na luta aí, que a gente está junto. Agradecer a todos que acompanharam essa live. E estamos aqui toda semana fazendo 2, 3 lives com temas diferenciados para a categoria, porque também temos que aprender esse manejo aqui. E o Fórum Sindical, né, o Fórum Penitenciário aqui do Sistema Prisional, como nós anunciamos ali, vamos ter novas lutas, usar também aqui a internet para poder chegar na base, né? A gente está pensando em fazer assembleias em cada base agora, mesmo virtual, para principalmente entender como está essa situação, que acho que vai ser até um pouco mais fácil, né, de adesão, né, o pessoal que tiver seu celular aqui poder participar, e vamos descobrir novas formas de atuação, mas uma coisa é certa, a luta, ela sempre será eterna, e se tiver que irmos para
igual nós estamos falando. A 173, né, até para finalizar de vez mesmo aqui, a gente hoje eu fui aqui no mercado, eu estou em Mirandópolis, o pessoal perguntou, eu falei, Jabá, e aí, vamos conseguir derrubar o veto? Falei, bom, uma das coisas que, se o governo federal tivesse certeza, ele já teria colocado para votar. Então, essa demora da votação do veto é a negociação. E uma das coisas que eu sei que está acontecendo é uma negociação em cima do nosso direito. De repente, uma coisa que está clara lá, se de repente congelar o salário e deixar as promoções, o quinquênio, essa parte, e deixar normal, né? Então, o salário nós estamos até acostumados, né, com tá congelado, né, com o PSDB aqui em São Paulo, né? Mas eu mesmo esse ano faria 20 anos, Gross. Eu estou até lutando em causa própria agora. Salário e direito, Jabá, é inegociável. Sim, eles só estão negociando com o nosso salário porque a gente está permitindo, porque nossas bases ainda carecem de alguma organização. São coisas que a gente não deve permitir de forma alguma que seja negociado. Ninguém negocia com o meu salário, com o seu salário, com o salário do teu companheiro de trabalho, e nem com a nossa carreira profissional, que é disso que depende da nossa família. A gente não tem que permitir de forma nenhuma. Então, se o governo está titubeando em passar a caneta na gente, é para mostrar que a gente tem sim que se organizar e mostrar a nossa força. Não estou dizendo para fazer vandalismo, nem nada disso, não. É para mostrar que a gente está organizado, que a gente está atento e que a gente não vai aceitar que negociem com a nossa vida, não. Né? Se ele quer arrancar dinheiro de alguém, vai arrancar dinheiro de onde tem, não de quem depende do trabalho para sobreviver, que é isso que a gente faz, a gente sobrevive, né? Não tem nenhum magnata no sistema prisional, não tem nenhum burguês no sistema prisional, não tem ninguém confortável com o salário, não. É salário de sobrevivência, igual a maioria dos trabalhadores. Gross, é isso aí, né? Parabéns pela sua luta aí, força, vamos continuar caminhando, continuar lutando. A todos os companheiros aí que nos acompanharam aqui nessa live, muito obrigado. Ela vai lá para o YouTube depois, para ficar registrado lá, essa live, quem pôde assistir. E a luta nossa, ela sempre vai, ela é contínua, ela pode ser dura, mas nós vamos continuar fazendo essa batalha, né? E é isso aí, Gross. Abraço aí, bom final de semana. Valeu. E aos companheiros também, bom final de semana, né? Se cuidem, saiam de casa, usem máscara. Na unidade prisional não tem EPI, denunciem ao sindicato. E semana que vem começa a valer a nossa decisão judicial. E a gente precisa de vocês também para nos passar se está sendo cumprida ou não na sua unidade. Abraço para todos e boa tarde. Valeu.